Recording is on. Bom, então eu vou começando aqui. Não sei se está dando para ver direito a apresentação. Deixa eu ver. Não está passando aqui. Eu vou passando assim, então. Isso, eu sou o Pedro, vou estar dando aula de filosofia para vocês esse semestre. Pelo que me falaram, vocês não tiveram aula de filosofia no primeiro semestre, então eu tive que tentar fazer um programa para resumir toda a matéria que eu ia dar em um ano nesses 6 meses. Então eu tive que dar uma enxugada nas coisas. Provavelmente as aulas elas vão acabar ficando um pouco densas por causa disso. Não vai dar tempo de falar de tudo que eu queria falar, eu tive que selecionar umas coisas e deixar outras de lado. Mas, enfim, eu vou tentando deixar a coisa do jeito mais fácil que der. Então, essas duas primeiras aulas, o que eu pensei da gente discutir, essa pergunta, que é a filosofia, que é uma pergunta, enfim, que pode parecer voltei. Enfim, que é uma pergunta que pode parecer um pouco boba, um pouco básica, mas é uma pergunta muito difícil de responder. Inclusive, enfim, muitos filósofos hoje em dia estão se debatendo quanto a essa pergunta, tentando responder essa pergunta. Tem livros de filosofia que chamam o que é filosofia, livros muito importantes, tem visões muito diferentes do que é filosofia de cada um dos filósofos. Enfim, daria até para dizer que cada filósofo tem uma resposta particular para essa pergunta. E hoje eu vou, então, apresentar para vocês uma resposta possível, que é uma resposta que eu pessoalmente gosto muito. É uma resposta possível. Mas hoje eu vou estar falando da resposta do Platão. Então, que é uma resposta, em algum sentido, inclusive, fundadora do que a gente chama de filosofia, do que a gente entende como filosofia no Ocidente, pelo menos, né? Então, bom, eu propus aqui uma hipótese, vai ser meio a hipótese que vai acabar meio que orientando as nossas aulas, provavelmente, do que seria a filosofia. É uma hipótese, inclusive, bastante platônica. Eu vou tentar dizer o porquê hoje. E que tenta entender a filosofia mais pelo que ela faz do que pelo que ela seria, né? Mas a minha ideia, a minha hipótese, que eu queria apresentar para vocês, é de que o que a filosofia faz é isolar no mundo, né? Separar no meio de uma infinidade de coisas que existe, uma série finita de acontecimentos, né? Então, enfim, acontecem muitas coisas no mundo, está acontecendo coisa o tempo inteiro, em muitas escalas diferentes, em todos os lugares, enfim, em tempos muito diferentes, e não existe nenhum discurso, né? nenhuma ciência, nenhum conhecimento que daria conta de falar de todas essas coisas ao mesmo tempo. A filosofia, inclusive, não consegue fazer isso, e uma das primeiras coisas, então, que ela vai fazer é isolar no meio dessas coisas todas uma sequência finita de acontecimentos. Mas o que distingue, talvez, a filosofia e o jeito que ela separa essas coisas dos outros conhecimentos, é que ela faz isso partindo de um pressuposto que é o de que a importância desses acontecimentos que ela está tentando isolar, ela não fica limitada ao lugar e à época desses acontecimentos, no lugar e à época que eles aconteceram. Porque essa é a hipótese da filosofia,
esses acontecimentos eles teriam uma carga, uma espécie de valor universal que permitiria expandir aquilo que eles significaram em algum lugar específico e restrito do mundo para outros campos e acabariam meio que forçando o pensamento a reformular o modo como ele compreende o mundo. Então, a filosofia, a gente poderia tentar arriscar dizer que ela geralmente começa com uma frase do tipo: se A aconteceu, como que a gente pode pensar B e C e D? Né? Então, se uma coisa específica aconteceu num determinado lugar, numa determinada época... boa noite, Rose, sem problema. Como é que a gente pode pensar outras coisas que a princípio não estão diretamente relacionadas com isso, com esse A que aconteceu, esse acontecimento que a filosofia, um filósofo específico, isolou. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu não vou falar muito deles porque, enfim, a gente não tem muito tempo, mas de como alguns pensadores na história fizeram isso, né, de jeitos específicos. Então, eu trouxe o exemplo do Descartes. A gente vai ter uma aula de Descartes, a gente vai poder falar mais disso, né? Mas o Descartes meio que ele se pergunta, a pergunta que funda o sistema do Descartes é como é que a gente pode pensar o conceito de sujeito de conhecimento após a invenção da física matemática. Então, enfim, ali no fim do século XVI, uma série de físicos europeus começam a lidar com a possibilidade de descrever o movimento dos corpos no espaço usando fórmulas matemáticas, a física que a gente estuda na escola, basicamente. E o Descartes ele meio que se pergunta, olha, se isso aí é possível, como é que a gente pensa o conhecimento? Então, o que quer dizer conhecer? Se é possível conhecer o movimento dos corpos usando fórmulas matemáticas. Eu não vou falar muito disso, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Enfim. Coloquei aqui o exemplo do Marx também. Se der tempo, a gente vai falar dele também numa aula. Mas, enfim, o Marx ele também faz uma coisa parecida. Enfim, não sei se vocês conhecem, mas tem uma frase famosa do Marx, né, que diz: os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo, agora, pelo contrário, é necessário transformá-lo. Né? E daria um pouco para tentar resumir o que leva o Marx a dizer essa frase, desse jeito que eu tentei fazer aqui. Né? A filosofia ela não pode só interpretar o mundo, já que o movimento operário provou sua força revolucionária. Né? Então, Marx, ali no século XIX, ele está olhando para o surgimento do movimento operário na Inglaterra, na Alemanha, como um grupo político que tem muita força para enfrentar os patrões, para enfrentar o Estado e tudo mais. E a ideia do Marx é um pouco dizer, olha, se é possível que um grupo se junte e faça o que o movimento operário está fazendo hoje na Europa, não é possível que a filosofia permaneça sendo o que ela sempre foi. Né? Então, mais uma vez, um jeito de ligar um acontecimento a uma coisa que a princípio não tem nada a ver com ele. Desculpa, gente, a internet não está muito boa aqui. Mas, enfim, um jeito de ligar a política ao papel do filósofo. Né? Coisas que, a princípio, não são obviamente relacionadas. Né? Eu trouxe aqui mais dois exemplos. Eu acho que não vamos ter tempo de ter aulas específicas sobre a Mary Wollstonecraft nem sobre o Fanon. Mas, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode marcar uma conversa algum dia fora da aula para falar um pouco sobre eles. Mas a Mary Wollstonecraft ela é uma pensadora do fim do século XVIII, que ela, enfim, vê a Revolução Francesa acontecer. E, enfim, na Revolução Francesa foi escrito um documento que acabou, inclusive, virando, no final, a Declaração dos Direitos Humanos, e que, na época, se chamava Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? E lá que tem esses princípios famosos da Revolução Francesa, que são a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E a Mary Wollstonecraft, então, ela vendo isso, ela se pergunta, bom, né, mas se é possível que uma política tenha como princípio fundador a igualdade, não é aceitável que essa igualdade seja restrita aos homens.
né? Então aí é um movimento um pouco diferente, mas um movimento mais ou menos parecido também com desses filósofos mais clássicos, de dizer de extrapolar um pouco os limites de um determinado acontecimento para tentar fazer com que ele se universalize um pouco mais, né? É um jeito de dizer, olha, a universalidade da Revolução Francesa, se ela for uma universalidade real, ela também tem que valer para as mulheres. E o Fanon é um psicanalista aí do século XX, um psicanalista marxista, que ele vai se perguntar, na verdade essa pergunta eu até formulei um pouco mal, mas o que a psicanálise marxista tem a dizer sobre a experiência das subjetividades negras, na verdade, acho que seria, na verdade, um pouco o contrário. Assim. A pergunta que o Fanon faz é quase que o que a existência da subjetividade negra obriga a psicanálise e o marxismo a pensar, que eles não foram capazes de pensar por si só. Né? Então, mais uma vez, né? Pega uma coisa que existe no mundo, algo do mundo, e obriga uma teoria a se reinventar para dar conta desse fato que ela não dava conta antes. Enfim, a gente pode conversar disso outros dias também. Eu não vou me alongar muito nisso, porque enfim, a aula vai ser sobre o Platão, né? Eu queria, enfim, passar logo para a discussão do Platão. Enfim, vou passando aqui. E só repetindo, gente, para quem chegou depois, que vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, comentários, e é isso aí. Então tá, para começar a falar do... que legal. Eu fiquei sabendo disso, eu vou dar uma olhada depois lá no... Parece que tá no grupo de WhatsApp. Mas no fim da aula eu mando. Então tá. Então, vamos lá, para começar a falar do Platão. Né? No Platão, esse movimento da filosofia, esse gesto, esse tipo de raciocínio de tentar extrapolar o lugar de um conceito, né, para fazer com que ele valha em um espaço um pouco mais amplo e universal, num certo sentido, ele é uma espécie de salto, uma espécie de... No Platão faz até sentido falar em salto, porque Platão ele usa muitas metáforas verticais, assim, então de você sair de um mundo que é mais baixo para um mundo que é mais alto, tudo mais. Mas um salto da matemática para a ética. Então, o que isso quer dizer de fato, né? O Platão ele nasce ali na Grécia no século IV a.C. e pouco antes do Platão nascer, um senhor chamado Euclides, ele tinha escrito um livro chamado Os Elementos, que ele tenta sistematizar em um lugar só o que hoje a gente aprende na escola como geometria. Então, Euclides ele vai escrever o primeiro grande tratado de geometria e, especialmente, o primeiro grande tratado de geometria dedutiva. Então, é um tipo de matemática que trabalha com teoremas. Então, você faz algumas suposições, você trabalha essas suposições e deriva coisas daí, que são válidas porque você tem uma lógica que te permite passar de uma frase para outra. Então, uma espécie de... E o que interessa no Platão, ao Platão na geometria principalmente, é que para ele a geometria ela provaria, num certo sentido, que a gente consegue estudar os objetos da percepção de um modo muito abstrato e especificamente considerando só as relações, entre aspas, essenciais mantidas entre as partes desses objetos. Então, só para dar um exemplo, tá tão abstrato, a gente tem aqui, né,
mundo sensível, então esse mundo da percepção sensível, que são os objetos que a gente enxerga no mundo. Então a gente tem aqui um olho, a gente tem o sol, a lua, um prato, uma xícara, e todas essas coisas elas são redondas, né? Elas são circulares, mas elas são coisas absurdamente diferentes, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, diferença de cor, né? Um olho, ele pode você pode ter um olho azul, você pode ter um olho castanho, um olho preto, um olho verde, um olho amarelo, você pode ter olho de várias cores. Pode ter um olho aberto, um olho fechado, um olho com uma pupila grande, uma pupila pequena, por aí vai, enfim. Diferentes temperaturas também, o sol é muito quente, o prato ele é mais frio. A gente não sabe muito bem como que é a textura da lua, porque imagino que ninguém aqui tenha ido até lá e colocado a mão na lua, mas a gente sabe mais ou menos. De novo. Mas enfim, mas a gente sabe como é a textura de um prato, a gente pode colocar a mão num prato, enfim. Então são coisas que são muito diferentes, né? A gente percebe elas de modos muito diferentes. E mesmo assim, né, na matemática, na geometria, a gente consegue remeter todas elas a uma coisa mais ou menos comum, que é o fato delas serem circulares. E a gente consegue entender essa circularidade, o fato delas serem circulares, pelo fato de que, por exemplo, essas duas expressões aqui são válidas para descrever todas elas. Então, tanto para o ciclo da pupila, quanto para o ciclo do prato, da xícara, da lua, é verdade que o comprimento da linha que define o ciclo é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ou que a área do ciclo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente consegue dizer alguma coisa sobre o que todas essas coisas têm em comum. Obviamente, a gente perde muita informação, então, quando a gente pensa no comprimento do ciclo do Sol, da foto da Lua aqui, que tem aqui, a gente não tem nenhuma informação aqui nessa fórmula matemática sobre se a Lua ela está ou não está no céu, ou se a Lua ela é cheia ou ela é minguante, ou se, enfim, ou se o prato tem comida ou não tem, que cor é o prato, qualquer coisa assim, mas a gente consegue dizer alguma coisa sobre esse ciclo que a gente está abordando, né? Então a matemática ela consegue meio que falar dos objetos que a gente enxerga no espaço desse jeito abstrato que só leva em consideração as relações que existem entre as partes desses objetos, entre, por exemplo, o comprimento e o raio, ou entre a área e o comprimento, entre a área e o raio e tudo mais. O Platão, então, ele vai olhar para isso, para esse acontecimento que foi a invenção da geometria, para essa prova de que é possível falar das coisas levando em conta aquilo que elas têm em comum, ignorando algumas coisas que elas têm de específico, e ele vai se perguntar se seria possível pensar do mesmo modo objetos que não são objetos que a matemática estuda. Né? E aqui na aula de hoje eu vou falar especificamente desses dois que ele vai se perguntar, que é a política e o amor. Né? Então o Platão ele vai meio que se perguntar, olha, será que a gente consegue pensar desse jeito abstrato também a política e o amor, a justiça, por exemplo? Né? Ou, enfim, é um pouco essa pergunta, o gesto platônico, assim, por excelência de tentativa de universalizar um acontecimento que era um acontecimento específico, né? A invenção da geometria. Tá tranquilo? Alguém tem alguma questão? Eu vou seguir aqui, então. Bom, então, para começar a falar um pouquinho mesmo do Platão, eu vou falar aqui da teoria das ideias. Enfim, imagino, talvez você já tenha ouvido falar da teoria das ideias do Platão, do mundo das ideias, do mito da caverna, do mundo sensível, tudo mais. É
ela é uma teoria menos maluca do que ela parece quando a gente conta ela falando do mito da caverna, da ideia de cachorro, ideia de cavalo. Enfim, ela vem dessa tentativa do Platão de universalizar a matemática, né, de radicalizar o raciocínio matemático. Ideia é basicamente o nome que o Platão dá para o modo como a matemática considera os seus objetos. Esse modo que eu estava comentando agora, de abstrair algumas informações e considerar só informações muito fundamentais, muito gerais, muito abstratas. Bom, por extensão, a ideia é o nome dado pelo Platão ao modo como a filosofia vai tentar considerar seus objetos. Essa é a hipótese dele, né? Que a filosofia ela consegue falar de objetos não matemáticos do jeito que a matemática fala dos objetos dela. Né? Ao processo que permite passar da experiência sensível que a gente tem do mundo para a experiência da ideia, que seria para o Platão uma experiência mais verdadeira, o Platão lhe dá o nome de dialética. Não é muito relevante isso, é só mais uma curiosidade. O Platão ele chama de dialética, então, essa extensão do raciocínio geométrico para o âmbito desse pensamento especulativo. Então, esse pensamento que fala de justiça, de beleza, de amor, enfim, esse pensamento filosófico, propriamente. Né? Então, aqui só para trazer mais um exemplo matemático, né, de uma espécie de dialética que a matemática realiza, a gente pode passar, não sei se está dando para ver direito, mas enfim, eu não sei que pirâmide é essa aí, mas aqui no topinho da pirâmide tem um triângulozinho, mais ou menos, e tem o triângulozão que é a pirâmide, né? Então, a gente pode, por exemplo, então, passar de uma ideia, de uma percepção, na verdade, de triângulos que eles são semelhantes nesse sentido, né, de que eles têm os mesmos ângulos internos, por uma determinada ideia de semelhança. O que seria essa ideia de semelhança? Seria uma coisa que a gente pode expressar numa fórmula que nem essa daqui, né? Que diz basicamente que a razão entre os lados de triângulos semelhantes é sempre a mesma. Então, se a gente sabe que o lado AD do triângulo é 3 vezes menor do que o lado AB, a gente também sabe que o lado AE é 3 vezes menor do que o lado AC, e que o lado DE é 3 vezes menor do que o lado BC. Então, a gente sai de uma percepção de triângulos que são semelhantes, né, nesse sentido de terem os mesmos ângulos internos, e passa por uma ideia de semelhança, que ela pode ser expressa. Mais uma vez. E a ideia do Platão, então, né, o que ele vai tentar fazer é mostrar que a gente pode fazer isso também, então, em outros campos. Então, a gente pode passar da experiência que a gente tem de uma obra de arte, por exemplo, para uma determinada ideia de beleza. Tá um pouquinho ruim, mas vai indo. Talvez eu caia mais algumas vezes, mas... Mas tá bom, tá dando pra ver normal, tá dando pra seguir. Dá Legal. pra ver. Valeu. Então, enfim, por exemplo, esse exemplo, ou então esse outro exemplo que eu coloquei, eu vou falar mais desses últimos 2 exemplos, né, de um período ativo de militância política com uma determinada ideia de justiça, ou da construção de uma vida íntima com outra pessoa com uma determinada ideia do amor. Então, só para dar mais um exemplinho, assim, de como seria esse tipo de passagem, e como essa passagem é, de fato, uma coisa que a gente acaba fazendo o tempo inteiro na nossa vida, meio que sem se dar conta que a gente está fazendo. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no que a gente chama... Para começar a falar, né, do que o Platão fala de amor. Quando a gente pensa em amor, né, se alguém pergunta para a gente o que é amor, é uma coisa que a gente não tem muito uma resposta pronta, né? E a gente não tem uma experiência imediata e direta do amor. Assim, a gente tem experiências sensíveis que se acumulam. Então, a gente pode ter a experiência de um sentimento específico que a gente tem por uma pessoa. A gente tem uma experiência específica com uma pessoa numa determinada situação,
a gente tem olhar para uma pessoa e pensar em certa coisa, a gente tem até experiências mais concretas, tipo chegar em casa mal e ter uma pessoa lá e ela te deixa feliz. Então, experiências situadas, específicas, que não são o amor, mas que todas elas juntas acabam levando a gente, fazendo a gente passar por um outro lugar que não é nenhuma dessas experiências tomadas isoladamente, mas é uma coisa que faz sentido com o... Boa noite, Graziele. Que faz sentido com o conjunto dessas coisas, assim, que permite que a gente diga, por exemplo, eu te amo. Não tá dando para escutar? Não, eu tô conseguindo. Acho que o problema tá no note dela, talvez. Acho que dá para o resto ouvir. Bom. Tá. Então deve ser aí mesmo, Graziele. Eu não sei. Eu vou falando aqui. Tá. Tá bom. Mas enfim, voltando aí para a linha de raciocínio. Ou até então, só para dar um outro exemplo menos abstrato também, né? A gente pode pensar, por exemplo, na ideia menos geral, sei lá, a ideia de cachorro. Não sei. Né? Se alguém te pergunta o que é um cachorro, você pode dizer que um cachorro é um animal do gênero tal, do filo tal, que tem determinada estrutura corporal, tem tal órgão, faz tal coisa. Mas, na verdade, as experiências reais e concretas que a gente tem de um cachorro são jogar um brinquedo, ele sai correndo, vir te entregar de novo, te dar uma lambida na cara, sair para passear, latir quando passa alguém na rua. E para todas essas coisas juntas, a gente dá o nome de cachorro. Né? E essas coisas todas juntas, elas fazem referência a uma mesma coisa, no fim das contas. Né? A gente está meio que passando de um aglomerado, come dorme inteiro, exatamente. Então a gente passa desse aglomerado de experiências para um nome geral que funciona um pouco como uma... Gente, na outra semana que eu for dar aula, eu vou botar um lugar que a internet funciona melhor, espero. Mas então eu vou passando aqui. Jesus. Para falar então um pouco, começar falando um pouco do amor, do que o Platão entende por amor, depois falar rapidinho do que ele entende por política. Eu queria terminar falando um pouco da vida do Platão para vocês. Então, o Platão ele tem um livro, inclusive é um livro bem gostoso de ler. Ele não é um livro difícil. E vale comentar também que o Platão ele escrevia os textos dele em forma de diálogo. Então, são peças de teatro. O Platão ele escrevia peças de teatro. Ele não escrevia ensaios, tratados de filosofia. Eram sempre conversas de pessoas ali debatendo alguma ideia. O Banquete é um livro assim também, e ele é um livro legal aí para quem tiver curiosidade de estudar filosofia, eu acho que é uma boa entrada. E é um livro que Platão então vai discutir o amor. Então, para falar um pouquinho disso, vou ler esse comecinho do slide aqui. Então, o amor, né, colocando a gente na dependência de uma outra pessoa, para o Platão ele vai mostrar ao mesmo tempo que a gente é constituído por uma falta e que o verdadeiro fundamento do mundo não é uno, mas é múltiplo. Né? Então, o que isso quer dizer? Eu trouxe essa frasezinha do Lacan, que é um psicanalista do século XX. Essa frase está numa aula que ele deu sobre o banquete do Platão até, que ele fala: amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. E
Bom, é uma ideia muito confusa que está por trás dessa frase, mas dá para a gente só tentar resumir ela dizendo que o que o Lacan está tentando mostrar aqui, dizer aqui, é que tem uma dupla falta, uma espécie de dois vazios que acabam meio que fundamentando o amor, né? Então, quem dá alguma coisa no amor dá o que não tem, e quem pede alguma coisa no amor pede o que não quer. A ideia é um pouco de que essa coisa da gente ser constituído desde o início por uma falta tem alguma coisa a ver com por exemplo, o fato de a gente não se sentir completo, né? Então a gente não se sente completo, a gente sente que tem alguma coisa faltando. Tem essa experiência específica, por exemplo, que é a experiência da saudade, a gente diz, porra, eu sinto falta de uma pessoa, né? Então é uma experiência de um certo vazio que uma outra pessoa viria, talvez, completar, né? Essa é um pouco a ficção. Eita, calma aí, tá acabando a bateria. Seria, eu vou falando aqui, seria uma espécie de ficção do amor, assim, para o Platão, né? A gente ama um pouco na expectativa de ser completo. Calma aí, gente, eu vou fazer uma coisa aqui, porque minha bateria tá acabando. Desculpa a confusão, gente. Mas, enfim, resumindo, a ideia é, a gente ama um pouco na expectativa de uma outra pessoa conseguir dar pra gente uma coisa que falta. Mas o problema é que a outra pessoa também não tem isso que a gente está pedindo dela. Né? Então a experiência do amor para o Platão é um pouco a experiência de que a gente sabe que tem uma coisa faltando, a gente não sabe exatamente o que está faltando, porque se a gente soubesse, na verdade a coisa não estaria faltando, né? E a gente pede ela para um outro que também não sabe o que é essa coisa, ao mesmo tempo que esse outro está pedindo para a gente uma coisa que falta nele, né? Então a ideia do Platão é de que as pessoas que estão amando, elas estão amando um pouco no escuro. Elas estão amando, esperando uma coisa que elas não sabem o que é e que elas não vão conseguir ter. E, bom, essa segunda coisa, né, de que o verdadeiro fundamento do mundo não é um, mas é múltiplo, tem a ver com essa coisa aqui que eu coloquei embaixo, né, de que a experiência do amor ela ia meio que comprovar para a gente é que é possível que as nossas vidas, né, é possível viver não sendo orientado apenas pela nossa vontade, né? Que a gente não precisa habitar o mundo como átomos isolados, mas que seria possível viver em nome de uma outra coisa, para o Platão, viver em nome de uma ideia, essa ideia do amor, e assumir um desejo que não depende só da gente e que demanda uma coragem de colocar a nossa existência em perspectiva, levando em conta a imprevisibilidade da vontade do outro. Né? Porque é isso, a gente pede uma coisa para um outro, a gente não sabe o que a gente está pedindo, a gente não sabe se o outro vai dar para a gente também. A gente, ao mesmo tempo, o outro pede uma coisa para a gente e a gente não sabe o que ele está pedindo também. Então, a minha bateria acabou, eu vou ter que mudar. É a primeira vez que eu estou dando aula num Jitsi. Semana que vem não vai ser tão confuso. Eu prometo para vocês. Deixa eu ver essa pergunta. É bem isso mesmo, assim. Pro Platão, é essa ideia do amor. Né? A ideia de
de um buraco mesmo. Um buraco, essa forma meio espacial também. Então, do mesmo jeito que a relação de proposição é o que define o triângulo, é a falta que define o amor. Essa é a ideia do amor platônica. É bem por aí mesmo. Eu vou tentar compartilhar de novo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou mandar um textinho também, que eu vou escrever um textinho resumindo a aula. Aí vocês podem dar uma olhadinha nele. Então, aqui para terminar essa parte do amor, eu coloquei essa frasezinha desse filósofo contemporâneo que eu gosto muito, que é o Badiou, que ele fala que o amor é o comunismo em miniatura. E a ideia dele é um pouco isso, de que no... é verdade, tem que mandar o link da lista. Mas de que no amor a gente experimenta uma vida que é vivida em comum. Assim, é a menor vida em comum que a gente pode viver. Que é uma vida a dois. O comunismo ele seria uma experiência do comum um pouco mais ampla, né? Uma comunidade política mais... Opa, mandei errado. Esse de baixo aí, gente. Tá. Então, vou terminar falando rapidinho aí da República, que o Platão fala de política. Então, tá. Então aí, para terminar, o Platão ele tem esse outro livro, que também é um diálogo, ele é um pouco mais longo, um pouco mais difícil, mas ele é bem legal também. Se alguém tiver curiosidade, eu acho que é um livro que vale a pena ler, uma boa entrada na filosofia também, que é a República, que o Platão, então, ele vai tentar fazer essa mesma coisa que ele fez com o amor, né? Pensar essa ideia de amor, ele vai tentar fazer com a política. Então, o que o Platão meio que vai dizer nesse livro, muito resumidamente, que a política verdadeira, então a ideia de política, né, essa política que a filosofia pensa, é uma política justa. E justo num sentido meio matemático de correta, assim, ela é correta do mesmo jeito que um teorema matemático é ou não é correto. O que isso quer dizer? Né? Que ela é uma política que ela é regrada por uma série de princípios que definem relações racionais entre as diversas partes da cidade e que toma essas partes como sendo iguais. Assim como na matemática, né, o que se faz é definir relações entre as partes das figuras sem diferenciar qualitativamente essas partes. Né? Então não importa muito o que é o comprimento e o que é o raio, eles são linhas no papel, e você define relações entre essas linhas que são expressíveis racionalmente. Né? Só que aí vem um problema, que aí o Platão, tendo essa ideia de política, ele vai tentar ver como que é a política real e se ela funciona desse jeito. E, enfim, o que o Platão vai ver na Grécia é que a política não funciona desse jeito. A política não funciona que nem a matemática funciona. Na verdade, na Grécia, que era em Atenas, mais especificamente, que era uma sociedade escravocrata,
apesar de democrática, era uma democracia que só valia para os homens ricos. O Platão ele vai meio que constatar que na Grécia a política, na verdade, não era nada além da dominação dos ricos sobre os pobres. E aí dá ruim, né? Porque aí o Platão ele precisa assumir que o mundo real não é o mundo verdadeiro que a filosofia pensou. E aí fica esse problema, né? O que então ele pode fazer? O Platão é uma pessoa que ele vai definir a filosofia, ele vai adotar esse nome filosofia, que quer dizer amor pela verdade, em grego, porque a ideia do Platão é de que o filósofo tem que perseguir é a verdade, né? E se ele constata que a verdade não existe no mundo real, o que o filósofo teria que fazer, então? Então, só para terminar a aula, eu queria falar um pouco do que o Platão fez, né? Como que o Platão tentou responder essa pergunta. Eu fiz esse diagraminha aqui para resumir o caminho que a gente fez. Então, a gente saiu da geometria, foi para a filosofia. O Platão ele formulou esse conceito de ideia, derivou uma ideia de república, né, dessa política verdadeira, e aí ele tentou sair da filosofia de novo, encontrou a democracia grega e deu ruim. E ele precisa encontrar uma resposta, então, né? E aí aqui tem, então, eu separei algumas posições políticas do Platão, coisas que ele defendia abertamente, inclusive em livros dele, e ele defendia abertamente também em debates públicos em Atenas e tudo mais. Então, uma primeira coisa, uma posição do Platão é a defesa da expansão dos direitos democráticos aos escravos e às mulheres. Enfim, como eu tinha dito, né, a democracia em Atenas ela era válida somente para homens ricos, que eram chamados cidadãos. E segundo Platão, o direito de deliberar publicamente, de tomar decisões sobre os rumos do Estado, deveria também, né, ser tomado pelos escravos e pelas mulheres. Uma outra coisa que o Platão ele vai defender, eu pessoalmente acho muito impressionante que ele defenda isso no século IV a.C., é a defesa do fim da família, especificamente da família patriarcal, na verdade. Vou botar isso aqui. Que, segundo Platão, seria a grande responsável pela manutenção da desigualdade entre os sexos e também da desigualdade entre cidadãos e escravos, entre enfim, os patriarcas e as posses desses patriarcas, né? E mais especificamente, né, o Platão tinha uma proposta muito pragmática para acabar com o patriarcado, que era a defesa do fim do direito à herança. Então, Platão entendia que a herança era o aparato legal que perpetuava o patriarcado, e ele entendia que para acabar com o patriarcado se precisava acabar com a herança. E aqui, por último, o que eu resolvi colocar é uma crítica que o Platão faz também na República ao papel que a arte desempenhava na sociedade grega. Então, a arte era uma coisa que os gregos valorizavam muito, achavam uma das grandes invenções que eles tinham conseguido realizar. E o Platão vai dizer, olha, a arte, no fim das contas, é uma coisa que só gente rica consegue consumir e que, inclusive, engana essas pessoas ricas sobre o papel que elas desempenham socialmente, o papel que elas tiveram historicamente, né? Então, a arte grega ela quer pintar grandes heróis, sendo que, na verdade, esses grandes heróis nunca existiram, né? Então, ela falsifica a história da Grécia. E, basicamente, o que o Platão estava dizendo é que a arte era só diversão para rico ver. Essas são algumas das posições políticas polêmicas do Platão. Eu separei aqui também uma biografiazinha do Platão, né, que eu acho interessante também para a gente pensar que tipo de resposta ele deu, então, a esse bug que tem a filosofia dele quando ela tenta se confrontar com o mundo real. Então, Platão ele nasceu numa família muito rica, ele era descendente direto do Solon, que foi a pessoa que escreveu a Constituição grega, e quando ele era jovem, Atenas lutou uma guerra contra Esparta, perdeu essa guerra, e se instaurou uma ditadura, uma tirania em Atenas. Então acabou a democracia em Atenas, e o Platão entrou para uma guerrilha, para um grupo armado que tentou retomar o poder e restaurar a democracia em Atenas. E eles, de fato, retomaram o poder, restauraram a democracia em Atenas. E, como é uma coisa comum de acontecer em revoluções, né, um grupo específico acabou tomando a frente do processo e atraiu um pouco o projeto político que a galera defendia antes.
né? E, enfim, alguns camaradas do Platão acabaram descuidando disso, inclusive o Sócrates, que era o grande mestre do Platão, amado pelo Platão. E o Sócrates ele foi morto, então, pelos líderes aí da democracia grega da época. E o Platão ele se desilude, então, desse projeto, acaba abandonando o projeto, rompendo com um grupo e se juntando com uns intelectuais gregos, artistas, matemáticos, políticos, para fundar, né? Ele usa o dinheiro da família dele para comprar um lote nos arredores de Atenas. Eu até botei uma foto do lote aqui, esse lote aqui, para fundar um espaço de debate público que inclusive aceitava mulheres, era a única escola grega que aceitava mulheres, que era a academia, né? Então lá eles debatiam e com base nesses debates, inclusive o Platão escreveu os diálogos dele. E, enfim, era uma escola aberta, uma escola livre. O Platão ele não era o professor da escola, né? Eram, de fato, debates. Ele estava lá só para, talvez, orientar um pouco os debates, mas era uma escola bastante liberal. E, enfim, bom, o Platão começa a publicar os diálogos dele, né, baseados nas discussões da academia, e ele é convidado por um rei italiano para ser meio que o conselheiro desse rei. Só que o Platão tinha essas ideias meio malucas, o rei acaba ficando meio puto com ele e vende ele para escravidão, prende ele, vende ele para escravidão e deporta ele. E o Platão termina a vida dele, os colegas da academia acabam pagando a fiança dele, ele é libertado e vai viver em Atenas, né? Então, enfim, acho que era isso que eu queria dizer. Não sei se vocês ficaram com questões, não sei se foi muito frenético. Desculpa ficar caindo o tempo inteiro. Eu vou interromper a gravação aqui. Se alguém tiver alguma questão, pode ir falar.